Olá, todas, olá a todos. Eu sou Renato Rovai e este é o Fala Rovai, o plantão no plantão da Fórum, que é quando acontece algo bastante significante, alguma notícia que merece análise, eu vou tentar entrar, como eu estou fazendo agora, e tentar esclarecer um pouco mais sobre o assunto. A notícia dessa manhã, que vocês acordar assim meio, opa, o que está acontecendo nesse país, é a notícia da prisão, né, decretada a prisão do Fabrício Queiroz, assessor e motorista, ex-motorista do Flávio Bolsonaro, o Queiroz do Laranjal, o Queiroz das rachadinhas, o Queiroz do esquema de provável lavagem de dinheiro do senador, então deputado estadual, que comprou diversos apartamentos que o Ministério Público do Rio diz serem subavaliados, o Queiroz da loja de café, de ovo de Páscoa, do atual senador Flávio Bolsonaro. Esse Queiroz, cuja filha trabalhava no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, até o dia em que eles ficaram sabendo, segundo o advogado Paulo Marinho, um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro, até que eles ficaram sabendo que havia uma investigação no Ministério Público do Rio, com deputados, envolvendo deputados estaduais do Rio, e que essa investigação chegava no nome do Flávio Bolsonaro. Então, o Paulo Marinho, que coordenou a campanha do Bolsonaro, que revela isso numa entrevista longa aí à Folha de São Paulo. É, esse esquema das rachadinhas teria sido desvendado ainda antes da eleição, entre o primeiro e o segundo turno, mas um delegado da Polícia Federal, cujo nome a gente ainda não sabe, mas até desconfia, porque era da Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? Poderia ser o Alexandre Ramucci, que o Bolsonaro tanto quer se tornar supervisor da Polícia Federal e agora está pensando, inclusive, em criar um ministério para ele, o Ministério da Segurança Pública. Poderia. O Paulo Marinho não disse. Naquele dia que eles descobriram esse caso, aí, logo depois, a filha do Queiroz, que trabalhava no gabinete do Jair Bolsonaro, e o próprio Queiroz foram demitidos, foram exonerados dos seus cargos. Mas vamos lá, eu vou aqui entrar no YouTube para saudar as pessoas que estão chegando. Estamos sem thumb, sem nada. Então, você que está chegando aí, pode dar um oi aqui para este que vos fala. Eu não criei, infelizmente, cometi um erro aqui na hora de abrir e não criei chat. Então, nós estamos sem chat. Então, vou fazer um vídeo mais curto, mas vou tentar contar algumas histórias para vocês. Depois a gente abre o chat daqui a pouquinho. É um vídeo curto, de 10 minutos. Daqui a pouco vai entrar o nosso amigo Plínio Teodoro e a Eli Almeida. Eles vão entrar e vão falar mais sobre esse caso. Mas eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro, esse se trata de um caso que poderia ter decidido a eleição presidencial. Isso, quem revela recentemente é o Paulo Marinho. Numa longa entrevista à Folha de São Paulo, ele conta como foi o esquema, né, que envolveu um delegado da Polícia Federal, o advogado do Jair Bolsonaro, que recebeu dinheiro, R$ 500 mil do PSL, e advogado que, inclusive, processa a revista Fórum, provavelmente por conta de ter recebido esses recursos do PSL, fazia, entre outros serviços, esse serviço de processar e tentar incriminar jornalistas. A gente tem, então, um caso que começou ainda lá entre o primeiro e o segundo turno, que foi abafado, que chegou ao Flávio Bolsonaro, que depois foi pego recebendo dinheiro de um miliciano que controla a área de Copacabana, um sargento, para pagar
prestação de seus apartamentos que teriam sido comprados com base em esquemas como esse da rachadinha, né, o que significa dividir recursos de pessoas que supostamente trabalham e colocar na mão do gabinete ou do dono do mandato, que pode comprar, então, imóveis por valores mais altos, pagando boa parte em recursos, em dinheiro, como o Queiroz pagou em dinheiro também o seu tratamento aqui no Einstein, em São Paulo, e tudo isso é um caso, então, que poderia ter modificado a história do Brasil recente. Não, mas chegamos aqui hoje, na manhã do dia 18 de junho de 2020, quando a Polícia do Rio, né, que tem evidentemente o controle do governador Witzel e o Ministério Público do Rio, decidem, depois de quase 2 anos, falar agora sim vamos ouvir o Queiroz. É preciso colocar isso dentro de um tabuleiro político. O Witzel terá o seu mandato, já vai ser, pode ser afastado do cargo nos próximos dias por conta da investigação que corre contra ele, que foi movida pela Polícia Federal. Então, primeiro elemento disso tudo, isso faz parte da guerra entre Bolsonaro e o Witzel. Uma guerra que tem pessoas que, se não são milicianas, foram promovidas a governador e presidente da República num esforço de milicianos e organizações criminosas vinculadas a milícias no Rio de Janeiro e, e igrejas de caráter evangélico, né, que na verdade não são igrejas que têm nenhuma relação com a divindade, com a fé ou com nada disso, mas simplesmente com interesses econômicos e que têm relações com as milícias no Rio de Janeiro. Foram esses movimentos que elegeram esses dois. Então pode haver uma guerra ou isolada do Witzel com todo esse esquadrão, ou o Witzel conseguiu reunir forças para poder reagir e tentar manter o seu mandato. Então, esse é o primeiro elemento no jogo. O segundo elemento, que me parece importante destacar, é o advogado cuja casa o Queiroz foi preso. Ele se chama Fred, assim que ele gosta de ser chamado. É um sujeito esquisito, você já deve ter visto ele por aí, uma cara assim, meio de que quem não é bom amigo de ninguém. Esse sujeito se chama Frederic Wassef, né? Ele é um amigo de primeira hora da família. Segundo o Paulo Marinho, também nessa entrevista à Folha de São Paulo, ele tinha chamado uma banca de advogados de São Paulo para poder defender o Flávio, e na última hora o Flávio decidiu trocar de advogado, porque ficou com medo que o Paulo Marinho, que é suplente do Flávio, é suplente de senador do Flávio, tivesse interesses em vê-lo na cadeia, ou vê-lo perder o mandato por causa de estar na fila para assumir o cargo. Paulo Marinho, que junto com o Bebiano eram os grandes articuladores daquela campanha do Bolsonaro que o levou à eleição. Naquele momento ele rompe e vai para esse Wassef, que é o dono da chácara onde estava o Queiroz. Vejam, o Queiroz, que segundo o Flávio Bolsonaro, não tinha tido mais contato com ele. Depois daquilo que aconteceu, eles tinham se separado. Veja, aquele dinheiro que o Queiroz pagou, dinheiro, moeda viva, no tratamento no Einstein, não tinha nada a ver com o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio não tinha relação com ele. Mas então, por que ele foi pego na chácara de Atibaia do advogado Frederico Wassef, que é advogado do Flávio Bolsonaro? Pura coincidência, eles se conheciam, tinham se falado, e aí resolveu ser amigo do Queiroz. O Flávio não tem nada a ver com isso, evidentemente que tem. E a questão é que esse advogado é alguém relativamente conhecido na região de Bragança e Atibaia, e conhecido por um caso que talvez seja sintomático da persona, da personalidade dele. Nos anos 90, ele foi envolvido e chegou a ser investigado porque trabalhava com uma seita que era acusada de matar crianças no Pará, né? Ele tinha, na ocasião, 26 anos e foi advogado de uma pessoa chamada Valentina de Andrade, líder de uma seita que acreditava ter contatos com extraterrestres.
Pará, se não me engano, é o caso de Altamira, depois a gente vai puxar aqui, para vocês entenderem de que gente a gente está tratando, né? Envolvia a morte de crianças em rituais de magia negra, né? Eu vou até ler aqui a matéria da Fórum, feita agora pelo Plínio, eu passei aqui os documentos para ele, matéria do Estadão da época, o Plínio rapidamente fez a matéria. Ele chegou na época a ter a sua prisão temporária pedida, sob a alegação de que ele convivia com esses membros, e ele deu um depoimento em 14 de outubro de 1992. Ele diz que se aproximou da seita após ler um livro chamado Deus, a Grande Farsa, que teria sido escrito por essa Valentina de Andrade. Na ocasião, ele confessou ter tido grande curiosidade pelo assunto e que, após a leitura, procurou-a e trocaram correspondência por 3 anos. Ele não era um menino de 15 anos, ele já estava próximo dos 30. E aí se tornaram amigos. A mulher que foi acusada de assassinar crianças numa seita de magia. Aí ele disse que não fazia parte do grupo e narrou, tal. Bom, enfim, eu fui atrás desse caso aqui de Altamira, né? As vítimas eram meninos pobres, com idade entre 8 e 14 anos, que habitavam o município de Altamira. Foram encontrados despidos, castrados e com sinal de violência sexual. Isso aqui está no Wikipedia. Se você for lá e colocar caso dos meninos emasculados de Altamira, você vai chegar nesse caso que, de alguma maneira, eu não estou fazendo acusação, porque eu não vou ser leviano, envolveu o Frederico Alcef, esse sujeito que é advogado do Flávio Bolsonaro, vejam, tudo gente de bem, e que em cuja chácara de Atibaia foi encontrado Fabrício Queiroz. O caso dos meninos enaculados em Altamira refere-se à série de crimes ocorridos no município, no interior do Pará, que teve como vítimas meninos entre 8 e 14 anos, que foram sequestrados, mutilados e mortos entre os anos de 89 e 93. Enfim, é desse tipo de pessoa que a gente está lidando. É na casa deste advogado do Flávio, que foi encontrado hoje o Queiroz. Para terminar, o terceiro elemento que me parece importante ser analisado. O que isso significa para a família? Significa que agora a investigação pode ganhar um curso, essa prisão temporária do Queiroz, parece que ele está muito sincronizado com o Flávio, é possível que ele não entregue nada, porque estava sendo mantido pelo Flávio Bolsonaro nessa chácara, nesses tempos de esconderijo, onde a gente fazia carnaval perguntando onde está o Queiroz, mas aqui esse fato traz um novo elemento para o próprio mandato do Bolsonaro. Eu tenho dito que o Bolsonaro é muito mais um jacaré banguela do que parece. Entrou um solzão aqui, depois a gente vai ajeitar isso. É muito mais um jacaré banguela, um cachorro que late no morde, uma galinha que cacareja e bota ovo. E isso está se tornando um fato ainda mais gritante, com essa prisão temporária agora para depoimento do Queiroz. Hoje, o Bolsonaro tem que decidir a demissão do Weintraub, que é alguém do seu núcleo duro. Quer dizer, ele já está cortando na carne. Cortando na carne, se tiver que demiti-lo hoje, no meio do momento em que o assessor do seu filho está sendo preso, isso pode ter um altíssimo custo político para ele. E a gente pode começar a ver o Bolsonaro entrar em modo desespero, em modo pânico, aquele momento em que os políticos se tornam mais fracos e não conseguem gerenciar mais o seu próprio governo, porque bateu na família. O próximo alvo da fila seria quem? O filho. A depender do que seja encontrado com Queiroz, o que vem no celular que o Queiroz estava usando, o que o Queiroz vem a dizer de repente, se tiver já também desesperado, pode ter sido um ato de desespero do Flávio Bolsonaro ter levado o Queiroz para a chácara desse Fred, desse advogado,
que foi denunciado por estar envolvido com questões ligadas à magia lá na década de 90 e que falou que tinha lido um livro Deus e que por isso se tornou amigo da pessoa que é acusada da morte, um cara que é envolvido em uma série de coisas que quem mora na região de Itatibaia e Bragança Paulista conhece. É preciso investigar também melhor agora este advogado, porque ele é peça-chave dessa história. O advogado não é só um advogado nessa história. Anotem o que este Fala Rovai aqui está dizendo para vocês. É uma peça-chave dessa história. Investigar pode tornar ainda mais fraco e aí sim a gente pode chegar numa operação em que a família do Bolsonaro passa a ser acossada e ele se torna ainda alguém mais frágil para poder dar continuidade a esse governo. Ainda é cedo para chegar nessas respostas. O Bolsonaro tem um governo ao seu dispor, pode usá-lo para distribuir cargos para o Centrão, etc. Mas o avanço da investigação, e nesse momento político que envolve o Queiroz, o Flávio, a filha do Queiroz, por conta da filha, ele também pode abrir o bico, e outras tantas pessoas que envolvia gente que já morreu, que podia ter relação com aquele miliciano Adriano, que foi assassinado ou morto em troca de tiros na Bahia, que estão com os celulares dele lá também na Polícia do Rio para investigação, que o governador Rui Costa, em entrevista à Fórum, já disse que tem coisa estranha ali e que tem filmagens dos últimos movimentos desse Adriano lá na Bahia, no sul da Bahia. Tudo isso pode levar a um momento bastante delicado. Era isso, não vou falar muito, já falei 16 minutos, era para falar 8, 10. Fica aqui esse Fala Rovai especial e assista, se você está assistindo nesse momento, daqui a pouco, no Fórum Café com Plínio Keliana, às 8h30, e às 11h30 entramos aqui para falar desse assunto. Eu e Dri De Lorenzo no Fórum 11h30. Beijos a todas, beijos a todos e até.